estamos iniciando com o presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, doutor Álvaro Gradim. Agradeço essa parceria importante que nós temos agora, né, que eu acho que é fundamental para defender não só o servidor público, mas a população em geral. E queria agradecer, em primeiro lugar, essa iniciativa do próprio presidente se filiando à nossa confederação e colocando à disposição esse estúdio para que a gente pudesse iniciar esse trabalho. Então é com muito prazer, com muito entusiasmo que a gente recebe o presidente com as suas primeiras considerações. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que mais do que nunca, eu acho que a associação ela faz parte desse contexto com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos e nós deveremos, juntamente aqui, fazer nosso trabalho conjunto na defesa do servidor em todas as oportunidades, em tudo que for diretamente ligado ao servidor público na ativa e ao servidor público que está na inativo ou aposentado. Muito bom. É claro que vamos começar falando de um assunto que é o mais importante da atualidade, que é a reforma da Previdência. Hoje se comenta muito, o governo mandou um projeto colocando que ia acabar com o privilégio. Eles consideram que o servidor público é um privilegiado. Eu queria saber a opinião do doutor Álvaro Gradim sobre esse aspecto, dizendo nós somos privilegiados. Logicamente, nós servidores públicos não somos privilegiados. Se nós vermos o tipo de atividade, de prestação de serviço que nós fazemos à população, em todos os níveis, na educação, na saúde, na segurança, na justiça, enfim, em todos os setores, o servidor público, como o próprio nome diz, ele é um servidor à população. Ele está prestando serviço à nação, ele está prestando serviço ao governo do Estado, ele está prestando serviço ao município, mas principalmente ao cidadão que mora no município. E é isso que as pessoas precisam entender. Não existe privilégio. Pelo contrário, atualmente, nós temos uma série de desvantagens, levando em consideração com um profissional que trabalhe na rede privada, que tem todos aqueles seus direitos trabalhistas, fundo de garantia e demais privilégios que se oferece, percentual disso, percentual de plantão, percentual daquilo, enquanto que hoje na saúde, principalmente, nós vemos o esvaziamento da saúde, porque primeiro que o governo do estado não contrata mais médico, principalmente nas cidades do interior. Nós não temos profissionais gabaritados, deixaram por conta dos municípios, e muitas vezes os municípios não têm condições de arcar, ou então, até por questões políticas, não interessam a eles montar um serviço de saúde que realmente venha atender a população. Então, isso fica, de uma certa maneira, assim, prejudicado quem? A população, porque o Estado deixou de fazer aquilo que ele fazia quando ele dava atendimento, quando ele tinha os visitadores sanitários, quando ele ia nas casas das pessoas, ele acompanhava as doenças, ele acompanhava os tratamentos, ele acompanhava tudo que acontecia, principalmente nessas doenças mais endêmicas, mais severas, como tuberculose, rancenias, enfim. E a própria criança, ela era extremamente acompanhada dentro dos programas que tinham antigamente com relação a peso, alimentação, etc. E hoje as pessoas, de uma certa maneira, estão completamente sem esse amparo, sem essa cobertura que o Estado dava naquela época, transferindo para o município. O município prefere mais hoje comprar um ônibus, pintar na frente o ano da administração de quem comprou aquele ônibus e mandar para uma cidade de maior poder aquisitivo, regional, que possa dar um tipo de atendimento. Sobrecarregando essa cidade, prejudicando aqueles que moram lá e, na realidade, não está contribuindo nem na parcela que deveria ser proporcional que ele recebe do Sistema Único da Saúde pela prestação de serviço que é feito no outro município. E, lógico, isso tudo vem a contribuir para que o servidor público hoje, ele vive um processo assim de tristeza por aquilo que antes ele fazia, que hoje ele não pode fazer. E aquele que está trabalhando ou aquele que vai aposentar vê na presença dessa atual lei que está sendo em votação, esse projeto de lei que está aí, um processo muito triste, porque ele vem a jogar toda a responsabilidade de todos os problemas que acontecem com a Previdência no país como uma responsabilidade do servidor público, o que não é verdade, porque o servidor público contribui, ainda depois de aposentado, ele continua contribuindo com 11% para a Previdência Pública.
Então, vejo que é importante a colocação do doutor Álvaro. Nós estamos contribuindo após a aposentadoria. Eu costumo até brincar um pouco, dizendo que talvez a gente, quando vá para o céu, São Pedro nos dê uma outra aposentadoria, né? Porque é o único jeito de fazer. E o importante, a colocação do doutor Álvaro, importantíssima, é que nós queremos atender bem a população. Tanto na área de saúde, como de educação, como de segurança, é importante atender bem a população e nós queremos fazer isso da melhor forma possível. Só que nós precisamos ter estrutura para isso. O Estado precisa valorizar o seu servidor. O Estado precisa verificar como é importante a atuação desse servidor nas áreas fundamentais, principalmente na saúde, na segurança, na educação. E isso não está sendo colocado claramente e eles colocam como sendo uma questão de que nós somos responsáveis e que nós somos aqueles que deterioramos a área fiscal do Estado. Então, hoje, o mercado e as empresas estão colocando que essa reforma, a culpa é do servidor público, e na verdade ele não tem nenhuma culpa, porque ele sempre contribuiu e não contribuiu com nenhum limite, ele contribuiu com o total do salário. É sobre o valor total do seu salário que ele hoje recolhe 11%, existem estados que já estão recolhendo 14%, e eles querem que haja até aumento, né? Eu colocaria um problema importante dentro dessa reforma que o governo está colocando e que, na verdade, poderá chegar a contribuir com 22%, que somado aos 27,5% de imposto de renda é metade do salário. Eu costumo dizer, doutor Álvaro, que se isso passar, a Confederação vai entrar com uma ação de confisco no Supremo Tribunal Federal. Não tenha dúvida, nós temos que tomar uma providência, porque não é possível que você, dos teus vencimentos, você recolha cerca de 50% para o erário público. E isso não tá, isso é absurdo, quer dizer, está completamente desproporcional. Nós contribuímos sempre, porque é descontado em folha, obrigatoriamente total, que nós temos que recolher, e quem deixa de recolher normalmente é o poder público, é o Estado. Veja nós aí pela nossa situação frente ao nosso IANSP, quando a gente tem um déficit, a qualidade, os serviços ficaram todo comprometidos durante todos esses anos. Por quê? Porque o Estado deixou de recolher os 2% que representa e que é obrigatório da parte do Estado recolher para o Instituto de Previdência a saúde do servidor público. Então, completamente, está errado isso, porque as pessoas precisam saber o quanto ganha o servidor público de uma maneira geral, quanto ganha aquele escriturário, quanto ganha o professor hoje que dá aula, 40 aulas por semana, porque ele tem que, para sobreviver, não dá mais para ele trabalhar um período só como era no nosso tempo, em que ele tinha todo um processo de realmente receber um salário condigno com o exercício da sua profissão, e ele trabalhava meio período, outro período ele poderia se preparar melhor, preparar a aula melhor, dar matéria melhor. E às vezes o indivíduo trabalha de manhã, de tarde, à noite em outras. E outra coisa, em escolas diferentes, não na mesma escola, exatamente imagina quanto é que é o desgaste e o risco de vida para esse professor e para todos os profissionais que assim agem. Por quê? Para poder sobreviver, porque os salários que o Estado oferece atualmente são um salário extremamente mínimos e que realmente não dá para o sustento daquela família, daquele profissional, nem para ele se atualizar e muito menos para ele sustentar a família dele, a comida, a luz, a água, os filhos que também estão estudando, enfim, assim por diante, de acordo com aquilo lá. Então, na verdade, a Confederação apresentou 14 propostas, quer dizer, nós não somos radicalmente contra, eu acho que a gente tem que analisar a situação que não foi culpa nossa, culpa da incompetência de todos os dirigentes que passaram por aí, dos presidentes, governadores e prefeitos que não cuidaram da gestão, que não reservaram dinheiro para a aposentadoria e que agora estamos numa situação difícil. Então, nós mandamos 14 propostas, dessas 14 propostas nós já obtivemos uma vitória, porque o relator já colocou 5 propostas dessas que nós realmente... E não só cuidando do servidor público, mas também da população em geral, porque o benefício de prestação continuada, que eles queriam retirar, que agora nós
lutamos que não fosse retirado, o relator retirou do seu relatório, né? Então, agora estão fazendo novas mudanças e uma coisa que é um problema que eu queria abordar com o Dr. Álvaro, eu já vi até um artigo que ele publicou e que eu gostei muito, porque sou dessa opinião. Existe uma polêmica muito séria também em relação aos policiais militares, né, aos bombeiros, e que tem um tratamento diferenciado. E muita gente é contra isso. Queria saber a opinião do Dr. Álvaro sobre isso. Não tenha dúvida, é aquilo que a gente expressou. Quer dizer, o policial, ele não tem direito à greve. Ele não tem direito, na realidade, se ele está, ele pode estar de férias, ele pode estar no descanso dele. Se a tropa precisar do trabalho dele, ele é chamado e ele é tirado daquele serviço e ele vai prestar o serviço. Então, ele não tem uma série de regalias e outra coisa, ele está pondo a vida dele constantemente em risco. Assim, isso, logicamente, compromete a vida dele, compromete a família dele. E ninguém esquece que o policial, ele para ter uma boa formação, ele também passa por uma instrução, ele passa por um tempo de preparação para ele chegar ali. E ele, as férias dele, ele não pode falar assim, eu vou gozar minhas férias completamente e eu vou sumir, porque ele tem que estar sempre atento a um eventual chamado do seu superior para que ele possa responder àquela necessidade que a polícia ou o bombeiro ou assim por diante. E ele dedica-se, ele coloca a vida dele em risco todos os dias. Todo mundo esquece isso, de que na hora do vamos ver, acontece qualquer coisa, chama aí a polícia. Depois vem e ainda falam mal do policial, ou falam mal do serviço dele. Ninguém conhece o estresse, o processo de desgaste psicológico e físico que esse policial enfrenta no dia a dia no seu trabalho, ao invadir uma casa, ao ter que enfrentar um ladrão, que ele está sempre o ladrão, ou o bandido, ele está do outro lado, ele está preparado para receber. E o policial chega sem saber aonde que está o adversário dele, que é o infrator ou é o criminoso que está ali. Então, realmente, nós precisamos saber direitinho, diferenciar as coisas e o governo dá esse tipo de atenção. Eu acredito que o presidente da República, ele é militar. Ele deve entender melhor do que nós dessa situação e saber que tem que realmente ter uma diferença para o policial militar. Assim como eu falo, tem que ter tem que atender como é que um policial com 60 anos, 65 anos, 62 anos, ele vai correr atrás. Como é que ele vai conseguir correr atrás de um bandido? Quer dizer, a disposição física, nós que já somos sexagenários, nós sabemos muito bem a nossa capacidade para dar um piquezinho de 50 metros. Agora imagina correr mais do que isso atrás de um bandido, onde quer que seja. Então nós não temos mais essa condição física nem nada. Assim como eles também, apesar de todo o preparo físico que eles têm durante a vida deles. Então, eu acho que é isso. A mesma coisa, imagine-se uma professora que começou a dar aula lá com seus 20 e poucos anos, 24, 25 anos, que ela está com 62, 63 anos na frente de uma classe de 40 alunos, quando no nosso tempo era silencioso e era respeitado o professor. Hoje o professor ele é agredido, como nós vimos recentemente na televisão, um aluno jogando e espancando e ameaçando a própria professora. A professora entra no coisa, o traficante entra na sala e manda a professora ficar quieto porque ele está entregando a droga para um aluno. Então nós estamos todo dia expostos a isso e qualquer tipo de ameaça ou de resposta que essa professora tem, ela tem uma represália, ela também tem a família dela e ela tem medo também de ser agredida. Então passa isso despercebido. Se a professora dá uma nota mal, não, o sistema não pode, você não pode reprovar, você não pode isso. E a professora, isso é constrangimento. Você vê que um aluno não tem condições de passar pela capacidade dele, pela instrução que ele teve, pelo desinteresse que ele teve durante o ano inteiro, mas a lei obriga que você repasse esse indivíduo, porque tem que ter uma aprovação de tanto por cento, porque senão a professora que é culpada. Onde já se viu isso? Quer dizer, o aluno não tem condições de tirar uma nota melhor, porque ele não aprendeu, porque ele não frequentou a aula, e aí quem é responsável é a professora, porque, não, você já atingiu mais de 50% dos teus alunos, estão com nota baixa, o problema é seu, não é do aluno. O que é isso? Quer dizer, mudaram todas as regras e mudaram os pensamentos, a ideia em cima do ensino e assim por diante. O profissional que está na área da saúde, que está lá no posto de saúde, que está numa unidade
de saúde. Se ele não se ele vai se dedicar a atender uma pessoa como tem, vai examinar, auscultar o pulmão dele, auscultar o coração, ver isso, ver aquilo, que conversa, o outro que está lá de fora, como é que é? Vai sair logo? Vai demorar muito aí? E fora outras impropérios que você ouve do lado de fora em função disso. Então, o respeito, não se tem mais respeito por esse profissional, nem o profissional da educação, nem da saúde, e muito menos da segurança. Aliás, em todos os lugares nós somos desrespeitados, você não pode reclamar, nem você pode agir, porque você não sabe como é que vai ser a resposta e a agressão que essa pessoa pode fazer. Muito bom. Eu acho que, e o próprio presidente, doutor Álvaro cita que o presidente, sendo um militar, sabe das dificuldades. E ele hoje, a notícia de hoje, é que ele já estava em entendimento para mudar o próprio relatório em função das necessidades dos policiais. E por quê? Porque está sendo verificado que isso é uma necessidade, essa mudança de comportamento e a verificar que ele tem direito a algumas coisas que devem ser diferentes. Eu quero dar um testemunho aqui até. Eu, no início da minha atividade pública, eu fui analista da Secretaria da Segurança. Visitava toda a Polícia Civil e toda a Polícia Militar. E, olha, vi um trabalho incrível desse pessoal, daquilo que o doutor Álvaro coloca, das dificuldades que eles têm e até da falta de estrutura que muitas vezes é colocado para eles. Então, é uma coisa que nós vamos lutar e vamos estar do lado dos militares, do lado dos bombeiros, para que realmente... E o bombeiro é uma coisa fantástica, aquilo que eles fazem é de uma atividade, olha, de a gente agradecer sempre, né? Perenemente, né? E a população esquece que o bombeiro é um policial militar. Sim. Ele é um policial militar, acima de tudo. E ele, então, está ali prestando-se. Quando você fala assim, o policial, não sei... E o bombeiro? Não, o bombeiro é diferente. Não, o bombeiro é militar, gente. A formação dele, a instrução dele, ele é. E ele está trabalhando num setor que é o setor de risco, é para o afogamento, é para incêndio, é para isso e para aquilo. Então, a gente vê, por exemplo, vimos na televisão ontem aquele problema lá que estourou a parede, jogou a criança longe. Quem que chegou primeiro lá? Foi o bombeiro, você entendeu? Quer dizer, quem é que presta serviço quando você cai, quando tem encontra uma pessoa, morre afogada? É o bombeiro. Então, é essa pessoa, ele está pondo em risco dele, ninguém está indo. O risco de ele poder encontrar, ele não sabe como é que vai ter aquela correnteza do rio na hora dele tentar achar ou recuperar um corpo. Então, tudo isso as pessoas têm que entender e isso é a polícia militar. A polícia militar, ela tem as suas características próprias de uma maneira geral, não só aqui em São Paulo, como em qualquer lugar do país e do mundo. A polícia é a polícia, ela está sendo em risco em qualquer lugar. Na França, onde jogam bombas para lá e para cá, naquelas agressões do Estado Islâmico, o que nós temos? Quem é que está lá na frente? É a polícia, não é o civil, é o policial que está lá. Então nós temos que saber valorizar esse cidadão que defende o outro cidadão e defende, acima de tudo, o Estado, defende o país em todos os setores. Aliás, nós devemos sempre considerar o policial como um amigo nosso, né? E não como, na verdade, muita gente critica e a mídia, às vezes, detalha muita coisa negativa por parte da polícia, quando, na verdade, a polícia deve ser um amigo da população, é aquela que realmente assiste a população, aquela que defende a população em todos os sentidos, né? Mas queria voltar ao problema Previdência, dizendo o seguinte, que no primeiro relatório, ele já excluiu algumas coisas que nós dizíamos que éramos contra, o regime da capitalização, que não está definido, a alteração da idade mínima dos professores, que também já houve uma melhora, tirando da Constituição a Previdência, agora retiraram outra vez, porque senão ficaria mais fácil no futuro aprovar isso, né? A regra de transição foi amenizada, eu acho que melhorou bastante, né? Inclusive, já pessoas que demoravam, por exemplo, ou tinham necessidade de mais um ano, iam ter que trabalhar mais 10 ou mais 9 anos, e hoje, com essa mudança na transição, ele paga 100% daquilo que ele está devendo, ou seja, se ele tem mais um ano para cumprir, ele cumpre mais 2. Que é 100% daquilo que precisa cumprir. Então, isso vai melhorar muito. E aí, vamos continuar batalhando, e é isso que, inclusive,
é uma coisa importante que a FIPESP poderia ajudar muito, porque a FIPESP tem representante em quase a maioria dos municípios, os grandes municípios, inclusive. E lá nesse município nós estamos fazendo um levantamento de onde o deputado reside, porque é lá que ele tem o voto. Exatamente. É lá que ele precisa, é a base dele. Exato. Então, a FIPESP poderia, isso é uma coisa que eu estou colocando agora para o doutor Álvaro, e até estava comentando com a Elizabeth, que agora é representante do setor associativismo, né? E poderíamos fazer, o conselheiro que é de uma determinada cidade, ele junta um grupo e vai conversar com o seu deputado, porque é aquela base e que, além do relatório que já foi apresentado, existe o plenário agora, que os 513 deputados vão ter que participar. Exato. E nesse plenário existe o problema do corte de 50% das pensões, existe o acúmulo de pensão e aposentadoria que eles querem retirar, né? Querem também tirar a 40% da aposentadoria por invalidez, que é um problema seríssimo também. A expectativa de vida parece que já saiu com esse novo relatório, eles retiraram fora. E esse problema dos 22% que continua no relatório, que é um absurdo total, né? Então isso é uma coisa que eu gostaria de colocar como proposta nossa para a FIPESP também fazer esse trabalho. Não tenha dúvida, eu acho que não tenha dúvida, nós temos que fazer esses itens extremamente importantes, buscar nas bases desses deputados, né, cada um dos nossos, vamos chamar os conselheiros pelas nossas regiões e vamos expor essa necessidade para que a gente possa fazer, se eles precisar que a gente se dirija lá juntamente com eles, nós iremos com todo prazer participar dessa conversa com os políticos de cada região, no sentido de sensibilizá-los, de fazê-los entender essas necessidades. Quer dizer, essa questão do funcionário que está inválido, que está isso e que vai tirar 40% da aposentadoria por invalidez, isso é um absurdo. No momento que o indivíduo mais vai precisar de uma contribuição, porque ele está inválido, muitas vezes ele precisa fazer uso de uma medicação extremamente cara e que ele não encontra dentro do serviço público para oferecê-lo, assim como, às vezes, eventual, sei lá, uma prótese que ele tenha que usar, um procedimento ou outro que ele tenha que fazer, um tratamento contínuo que ele tem que fazer de fisioterapia, de isso e aquilo, e você pega e tira dele, você tira 40%, e na hora que ele mais precisa, eu tiro. Sem dúvida. Isso é desumano, eu pensar que eu vou tirar do José, que perdeu um braço, que ele não pode mais trabalhar como escriturário, porque ele está inválido e de repente ele não tem mais, lógico, ele não vai poder, ele já vai sair no inativo geralmente ele já perde uma porção de coisa, ainda eu vou tirar 40% desse camarada que aposentou por invalidez. Isso é desumano. Nós temos que sensibilizar todos e forçar isso daí de uma maneira que as pessoas, que os nossos políticos e que esses deputados, pelo menos, ponham um pouquinho o pensamento, que eles ponham um pouquinho a mão no coração, realmente, eu acho, para sensibilizá-los. Aqui são fatores que ninguém está pedindo, não é privilégio de ninguém, são coisas que são muito importantes para que o indivíduo possa sobreviver. Nós sabemos que os remédios cada dia estão mais caros, porque eles são dominados por uma indústria farmacêutica que impõe uma série de obrigações também, de preços e de mudanças nas drogas, e isso encarece e dificulta cada vez mais a pessoa que faz uso de um tratamento contínuo e assim por diante. Nós temos que ajudar essas pessoas, eu acho que isso é extremamente importante, como nós temos que ajudar os professores, temos que ajudar a polícia militar, temos que ajudar, enfim, todo o servidor público que está sendo penalizado por isso. E mais do que nunca, esse 22% é um negócio extremamente absurdo, levando em conta tudo que nós já ganhamos, e a gente vai ser descontado nesse valor, totalizando quase 50%. E queríamos deixar essa mensagem para o deputado verificar a sua consciência e que, na verdade, não é só o aspecto fiscal, mas nós estamos abandonando o lado social. E o lado social é muito importante para a população brasileira. Estamos encerrando o programa ligado ao servidor público e principalmente à reforma da Previdência, que é o assunto atual. Queremos agradecer a presença do Dr. Álvaro Gradim e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.